Naquela noite, o céu parecia diferente. O vento soprava de forma estranha pelas ruas estreitas de Sodoma. As tochas balançavam lentamente nas paredes de pedra, enquanto a cidade seguia viva, mergulhada em festas, excessos e corrupção. Ninguém imaginava que aquelas seriam as últimas horas de existência daquele lugar. Homens caminhavam pelas ruas sem medo. Comerciantes negociavam normalmente. Pessoas riam, bebiam e ignoravam completamente o perigo que se aproximava. Mas algo terrível estava prestes a acontecer. Muito antes daquela noite, Sodoma e Gomorra já eram conhecidas por sua maldade. A violência dominava as ruas. Os ricos humilhavam os pobres. A crueldade havia se tornado comum. As pessoas já não sentiam culpa, já não respeitavam ninguém. E pior, haviam perdido completamente o temor a Deus. A corrupção cresceu tanto que a própria Bíblia descreve aquelas cidades como lugares consumidos pelo pecado. Os gritos das vítimas, a injustiça e toda a perversidade daqueles povos subiram até os céus. E então, Deus tomou uma decisão. Sodoma e Gomorra seriam destruídas. Mas existia um homem naquele lugar chamado Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Diferente dos outros habitantes da cidade, ele ainda tentava viver de forma justa em meio à escuridão que dominava tudo ao seu redor. Mesmo vivendo em Sodoma, ele sabia que aquele lugar estava perdido. Naquela tarde, enquanto o sol desaparecia lentamente atrás das montanhas, 2 homens chegaram aos portões da cidade. Eles pareciam viajantes comuns, mas não eram. E Ló percebeu imediatamente que havia algo diferente neles. Seus olhares eram profundos. O silêncio ao redor deles causava desconforto, e a presença daqueles homens parecia carregar algo impossível de explicar. Ló se aproximou rapidamente. Insistiu para que entrassem em sua casa. Naquela cidade, deixar estrangeiros nas ruas durante a noite podia ser perigoso. Mas aquela noite seria muito pior do que qualquer pessoa poderia imaginar. Os homens aceitaram o convite. E quando a escuridão tomou conta de Sodoma, o horror começou. Pouco tempo depois, homens da cidade cercaram a casa de Ló. Eram muitos. As vozes aumentavam do lado de fora. Socos violentos batiam contra a porta. Gritos ecoavam pelas ruas. A multidão queria os visitantes. A cidade inteira parecia dominada pela loucura. O medo tomou conta da casa. As tochas iluminavam os rostos desesperados de Ló e sua família, enquanto os gritos continuavam aumentando do lado de fora. Foi então que os visitantes revelaram quem realmente eram. Eles eram anjos enviados por Deus e tinham vindo com uma missão: destruir Sodoma. Naquele momento tudo mudou. O clima ficou pesado. O vento começou a soprar mais forte pelas frestas da casa. E os anjos deram uma ordem urgente para Ló: pegue sua família. Saia daqui imediatamente, porque esta cidade será destruída. Ló sentiu o desespero tomar conta do seu coração. Tudo acontecia rápido demais. Sua casa, seus bens, sua vida inteira estavam naquela cidade, mas não havia escolha. A destruição estava próxima. Ló correu para avisar alguns familiares que ainda estavam em Sodoma. Tentou alertá-los. Tentou explicar que Deus destruiria aquele lugar antes do amanhecer. Mas ninguém acreditou nele. Alguns riram. Outros acharam que ele havia enlouquecido. Para aquelas pessoas, a ideia de julgamento parecia impossível. Então a madrugada começou a chegar. E junto dela veio algo estranho. O céu começou a mudar de cor. As nuvens ficaram pesadas. O vento aumentou. O silêncio tomou conta das ruas por alguns segundos, como se a própria natureza estivesse anunciando que algo terrível estava prestes a acontecer. Os anjos então seguraram Ló, sua esposa e suas filhas pelas mãos. Era hora de fugir, sem olhar para trás, sem parar, sem hesitar, porque o juízo de Deus cairia sobre Sodoma, e nada poderia impedir isso. A família de Ló começou a correr pelas montanhas, enquanto a cidade desaparecia lentamente atrás deles. A respiração estava pesada. O medo aumentava a cada segundo. O vento soprava com violência contra seus rostos, enquanto o céu ficava cada vez mais escuro. Os anjos haviam deixado uma única ordem: não olhem para trás. Parecia simples, mas não era. Atrás deles estava tudo o que conheciam: a casa onde viveram, as riquezas, os amigos, as lembranças. Toda uma vida permanecia naquela cidade condenada. Mesmo assim, eles continuaram correndo. Então aconteceu. Um estrondo atravessou o céu. O chão começou a tremer, e uma luz intensa iluminou completamente a noite. Fogo começou a cair dos céus.
Chamas consumiam ruas inteiras. Casas desmoronavam. Gritos ecoavam ao longe. A destruição havia começado. Sodoma estava sendo apagada da existência. O calor aumentava rapidamente. A fumaça subia pelas montanhas enquanto a cidade era consumida pelas chamas. Ló continuava correndo sem olhar para trás. Suas filhas choravam em desespero. Mas sua esposa, ela começou a desacelerar. Talvez estivesse pensando em tudo o que havia deixado. Talvez seu coração ainda estivesse preso àquela cidade. Talvez não conseguisse aceitar que tudo estava acabando. Os gritos ao longe aumentavam. O céu parecia estar em chamas. E naquele instante, ela tomou uma decisão. Ela olhou para trás. Foi apenas um segundo. Um único olhar. Mas naquele momento tudo mudou. O vento soprou violentamente. O silêncio tomou conta do lugar. E a mulher de Ló foi transformada em uma estátua de sal. Sem gritos. Sem despedidas. Sem chance de voltar atrás. Enquanto Ló e suas filhas continuavam fugindo, ela permaneceu ali, parada, imóvel, para sempre. E até hoje, essa história continua atravessando gerações. Porque ela não fala apenas sobre destruição. Ela fala sobre apego, sobre pessoas que não conseguem abandonar o passado, pessoas que continuam presas a lugares, hábitos, dores e pecados que deveriam ter deixado para trás há muito tempo. A mulher de Ló recebeu uma chance de escapar. Ela estava a poucos passos da salvação, mas parte do seu coração ainda pertencia à cidade que Deus estava destruindo. E talvez seja isso que torna essa história tão assustadora, porque muitas pessoas fazem exatamente a mesma coisa hoje. Tentam seguir em frente, mas continuam olhando para trás. Continuam presas à dor, a relacionamentos destruídos, a vícios, ao orgulho, ao passado, mesmo quando Deus está tentando mostrar um novo caminho. Talvez o verdadeiro significado dessa história nunca tenha sido apenas sobre fogo caindo do céu. Talvez seja sobre algo muito mais profundo, sobre a dificuldade humana de abandonar aquilo que nos destrói, sobre o medo de deixar para trás uma vida que já deveria ter acabado, e sobre como um único olhar pode mudar tudo para sempre. Imagine aquela cena, o céu em chamas, a fumaça subindo pelas montanhas, o som da destruição ecoando ao longe. E uma única figura parada no meio do caminho, transformada em sal, como um aviso eterno, como uma marca deixada na história para lembrar que algumas escolhas carregam consequências impossíveis de apagar. E talvez a pergunta mais assustadora seja: se você estivesse naquela noite, teria conseguido continuar andando sem olhar para trás? Ou também teria sido consumido pelas coisas que deixou para trás? Porque algumas decisões duram para sempre.